Graça e paz em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que está dentro do nosso texto da leitura de hoje, e ele está em Neemias, no capítulo 5. Na verdade, nós vamos pegar uma porção que vai ali do versículo 14 até o versículo 19. Mas antes da gente começar com esse tema, eu gostaria de orar. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor, aqui. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dirige em toda a Escritura para meditarmos naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E por isso nós oramos, Senhor, para que caia todo empecilho e para que a gente não seja apenas ouvinte da tua palavra, mas praticante, Senhor, de todos os ensinos que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente vai meditar nesse trecho. Eu não vou fazer a leitura completa aqui, porque a gente vai pausando aqui, lendo a cada versículo. Agora, opa, tô achando aqui. Aí foi. Então a gente vai meditar nesse capítulo sobre esse tema, um governador diferente. E logo ali no início desse texto, no versículo 15, ele diz o seguinte: antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de pratas por dia a fim de comprar comida e vinho. Até seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Neemias 5:15. Então a gente vai meditar em que esse Neemias era diferente como governador. A gente já viu aqui nesse texto que os governadores que o antecederam exploravam o povo. E agora Neemias, em sua defesa ali, ele vai mostrar como que era o proceder dele em relação ao povo. Então a gente vai ver nesses pontos aqui. De quem Neemias era diferente? Claro, a resposta está ali no versículo 15, dos governadores que o antecederam e também dos que trabalhavam para eles, aqueles empregados, porque não era só os governadores que exploravam o povo, mas também os empregados deles. Então, Neemias não compactou com essas ideias, ele teve um proceder diferente. E o segundo ali, né, dentro dessa introdução, em que Neemias era diferente? No seu procedimento com relação ao povo. Os governadores anteriores e seus empregados exploravam o povo e Neemias não. E no próprio texto ele já explica o porquê, porque ele temia a Deus. Sempre que eu vou orar pelos governadores, sempre que eu vou orar pelas autoridades, eu oro para que o Senhor coloque o temor do Senhor no coração deles, para que eles possam agir de maneira reta. E ainda que o povo não veja o proceder, a corrupção, que eles temam ao Senhor, que um dia vai julgar todas as coisas, né? Então agora a gente vai entrar nesse texto vendo isso, as diferenças do proceder de Neemias e dos demais governadores. E eu coloquei ali essa imagem ali que eu achei na internet, porque a gente está vendo ali um cardume, né? E um cardume indo tudo para um lado, e apenas um indo na contramão, né, de todos. E esse um fazendo a diferença, eu gostei dessa imagem porque nessa imagem a gente vê quantos obstáculos ele tinha que enfrentar, né? Às vezes a gente vê essas imagens de algo diferente, parece que é um caminho livre, né? E a gente vê na vida de Neemias que ele enfrentou muita oposição, porque a gente tomar uma conduta diferente, principalmente no mundo em que nós vivemos, é muito difícil, a gente enfrenta a oposição, mas graças a Deus, né, ele tomou uma postura e também ele contou com a ajuda de Deus, com a sabedoria de Deus, com estratégias que vinham da parte de Deus para ele ter uma postura diferente no seu governo. Então, como primeiro ponto, eu coloquei aqui, ele abriu mão dos seus direitos. Então, ele não apenas não explorou o povo, né, que já seria grande coisa, né? A gente pensar assim, nossa, ele estava ali fazendo o seu trabalho e não explorou o povo. Seria um ponto bom, mas ele também abriu mão dos seus direitos. Então tinha coisas que como governador ele tinha direito, só que ele não usou desse direito.
E olha lá, no versículo 14, na parte B, diz assim: nem eu, nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Então ele não quis se valer daquilo. E a Bíblia é claro ali, né, nesses trechos a gente vê que ele veio para reconstruir os muros, ele veio para reconstruir Jerusalém. E o povo estava numa situação de servidão muito grande. Então ele não aproveitou daquele momento ali para ele ganhar alguma coisa. Não, ele aproveitou aquele momento para trabalhar, para fazer a obra e até mesmo daquilo que ele tinha direito, como um governador, né, nomeado ali. Ele mesmo abria mão. Então nem a comida, né, que é uma coisa básica, né? A gente não está falando aqui que ele abriu mão dos seus direitos de ter um palácio, de ter algo grande e suntuoso, não, de um direito básico dele. Nem ele e nem os parentes. Lembra que em relação aos outros que antecederam a ele, o que fazia? 40 quilos, né, de barras ali de prata, né? Para quê? Para comida, para bebida, para que todo mundo se fartasse. E ele não. Então ele abriu mão dos seus direitos, para a gente ver o temor que esse homem tinha de Deus. E assim, não é, abrir mão dos seus direitos é algo que ele viu não apenas assim, eu trabalho, eu tenho direito, mas ele viu a condição do povo. Talvez num outro momento ele até poderia, né, se beneficiar daquilo, da comida, mas ele falou, o povo está trabalhando numa situação tão difícil que eu não tenho como me beneficiar disso, né, em relação aos direitos mais básicos, né? Como ponto de número 2, eu coloquei aqui, trabalhou na reconstrução dos muros e fez seus empregados trabalharem. Então, vamos ver ali no versículo 16, que é a continuidade. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha. Esses textos que eu tô lendo aqui, esses versículos, são todos na Nova Tradução da Linguagem de hoje, né? E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Então, Neemias não apenas trabalhou assim como um líder, mas ele trabalhou ativamente, ele trabalhou ali com todas as suas forças. Ele realmente se empenhou, porque o desejo de Neemias era realmente de que a muralha ali, aqueles muros, fossem reconstruídos. E não apenas ele trabalhou, como ele fez os seus empregados trabalharem também, cooperarem naquela obra. Então, como eu estou mostrando uma diferença entre governadores, lembra que os outros se beneficiavam da comida, ficavam ali, né, se aproveitando do povo e tudo. Ele não. Ele trabalhou e trabalhou com todas as suas forças. Olha o coração desse homem de Deus. A gente tem alguém aqui que poderia me citar, porque quando eu estava lendo esses textos, eu lembrei muito de outros homens de Deus. E eu lembrei especialmente de um homem de Deus do Novo Testamento, que também tinha esse coração. Desses 2 pontos que eu dei ali, eu falei, eu vejo claramente um outro homem de Deus fazendo tendo o mesmo proceder em relação ao povo. Alguém poderia citar? Paulo. Como é quando a pessoa tem uma personalidade ali, um proceder muito parecido, né? Fica tão claro pra gente, né? Eu lembro quando eu li essa parte, trabalhei com todas as minhas forças, eu lembrei que o apóstolo Paulo falou, eu trabalhei mais do que todos, né? E a gente sabe também que Paulo também abriu muito a mão dos seus direitos. Ele tinha vários direitos, né, como um apóstolo, inclusive de se beneficiar, né, do seu trabalho de apóstolo, mas ele abria mão dos seus direitos. E também ele trabalhava com empenho, né, e ele fazia os outros trabalharem também, né? A gente sabe que ele era um seguidor de Jesus Cristo e também ele era um homem que fazia discípulos, né? Então a gente vê muita graça em Neemias, a gente vê muita graça no apóstolo Paulo, e mais para frente a gente vai falar de uma pessoa, né, que tinha, claro, todos esses requisitos aqui e que é a nossa inspiração até os dias de hoje. E aí, como ponto de número 3, eu coloquei esse ponto aqui. Não foi oportunista. O que é uma pessoa oportunista? Isso, ó, até coloquei aqui a versão do dicionário. Oportunista é quem tira proveito das oportunidades em benefício próprio, que se aproveita de outras pessoas buscando obter vantagens pessoais.
Então isso é um oportunista. Por que eu estou falando que ele não é oportunista? Porque dentro do verso 16 eu destaquei uma frase que ele mesmo declara que tem tudo a ver com isso, mostrando que ele não era oportunista. Verso 16 diz assim: e não comprei nenhuma propriedade. Aí você pode falar assim, mas em que? Como que uma pessoa pode ser oportunista comprando uma propriedade? Né? Em que isso se torna uma pessoa oportunista? Mas eu estava lendo ali também no comentário do Dr. Shedd, e o Dr. Shedd explica esse comentário feito por Neemias com relação a não ser oportunista. O que ele diz assim, sobre o verso 16? Neemias poderia ter aproveitado os preços de liquidação dos terrenos do interior para então praticar uma especulação injusta. Vamos colocar isso daí nos nossos dias de hoje. Você conhece uma pessoa ali que está quebrada, financeiramente a pessoa está quebrada e você tem o dinheiro. E aí o que você faz? Você vai comprar a casa da pessoa e você oferece o preço lá embaixo, porque a pessoa está desesperada e ela precisa vender. Então você foi oportunista, né? Porque você aproveitou a oportunidade que a pessoa estava sem recursos, não tinha condições, você jogou o preço lá embaixo e a pessoa se tornou obrigada a vender. E infelizmente essa prática estava acontecendo. Na verdade, toda essa justificativa, eu não vou entrar no mérito, porque senão, claro, eu ia ter que falar bastante coisa, né? Mas no início do capítulo 5, o que aconteceu? O povo estava indo reclamar para o Neemias, os pobres daquela terra. Olha, a gente está sendo vendido como escravos, nossos filhos estão tendo que trabalhar como escravos. Por quê? Porque o próprio povo estava sendo oportunista. Aqueles que tinham mais recursos, ao invés de ajudar, de emprestar, de querer que aqueles irmãos crescessem também e reconstruíssem as suas vidas, estavam aproveitando. Ah, você não tem como pagar? Então seja meu escravo. Dê seu filho como escravo, dê sua filha como escravo. Então eles estavam desesperados, porque apesar deles voltarem, imagina você voltar para sua casa, para sua terra, e ali você ser explorado. Eles já tinham sido explorados por outros povos e agora eles estavam voltando com toda aquela esperança, aquela expectativa de agora estamos em casa. E ali eles estavam sendo explorados. Então, o Neemias falou, não, eu tive uma postura diferente. Pelo contrário, se a gente olhar no início do capítulo 5, ele vai dizer que ele comprava, sim, as pessoas que eram escravas, mas no intuito de libertar, né? Não no intuito de explorar. E ele estava requerendo também que as pessoas fizessem o mesmo. Então, se a gente tem alguma condição, o objetivo não é ser oportunista, mas sim ajudar o nosso próximo, né? Ali o nosso irmão. Então, ele ficou indignado, né? No início do texto deixa claro que ele ficou indignado com essa postura desses homens ali que eram seus patrícios, né? As pessoas que eram da mesma terra que ele. E ele estava censurando, e ele estava não só censurando, mas ele estava mostrando com as atitudes dele o bom exemplo, né? Porque é fácil a gente censurar, né? É fácil a gente criticar e tomar aquela mesma atitude, mas não. Ele estava tomando uma atitude, uma postura totalmente diferente. Ele estava mostrando como que deveria ser esse proceder diferente, né? E ali como ponto de número 4, e como ponto último ali, eu coloquei isso. Foi hospitaleiro às suas próprias custas, né? Foi esse ponto que eu coloquei. E eu tirei esse quarto ponto desse trecho de Neemias, do capítulo 5, do versículo 17 e do versículo 18, onde ele diz assim: também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. Quem tá com saudade do galinheiro mandava preparar, né? 6 ovelhas, um boi e muitas galinhas, né? E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito.
Então, novamente, porque aqui o texto em si não fala que ele sustentou as suas próprias custas, mas novamente o Dr. Shedd ele faz esse comentário ali, né, no rodapé. Por quê? Porque ele trazia para onde essas pessoas? Ele hospedava onde essas pessoas? Na sua própria casa. Então ele pegava todos os recursos que ele tinha e ele oferecia dos próprios recursos. E ele fala novamente ali, não pediu dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Então ele não, mesmo para si, né, para as pessoas que ele hospedava, ele pegava dos seus próprios recursos e ele investia. E novamente ele não fazia, né, o caso dele ser um governador. Olha, eu estou hospedando, tudo bem, para mim não precisa, mas essas pessoas eu estou trazendo, tem os seus interesses ali, né, comerciais, então vocês que paguem. Não, ele tirava das suas próprias custas, né? Então, para concluir esse trecho aqui especialmente, eu queria ler essa conclusão aqui. Conclusão: por que Neemias trabalhou tanto, não explorou o povo, não usou dos seus direitos, hospedou às suas próprias custas e não foi oportunista? Por que ele fez tudo isso? Com que intuito que ele fez tudo isso? Porque ele temia a Deus. A gente sabe que o Sanbalat, né, mais pra frente no capítulo 6, fiquei super tentada a também ministrar sobre isso, né? A gente sabe que ele foi acusado. Eu sei por que ele faz isso. Tá rolando um boato aí que você quer ser rei, né? Como se ele tivesse um interesse por trás de todas aquelas atitudes. Já que ele não podia criticar a atitude dele porque era correta, né? Então, ele criticava o interesse, a motivação dele. Você está fazendo isso porque você quer ser rei. É isso que estão espalhando por aí. Ele mandou uma carta aberta, ou seja, para todo mundo ler e para espalhar aquela fofoca, né? Mas ele fez isso, como a gente já falou e a gente leu no início do texto, porque ele temia a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Então, ele não esperava um retorno nem mesmo da população dele. Ele não esperava que as pessoas louvassem ele, elogiassem ele. Olha, Neemias, como você trabalha bastante. Olha, Neemias, você hospeda as pessoas na sua casa. Ele não estava esperando isso, mas ele temia a Deus. E a gente vê isso não só porque no início do texto está dizendo que ele temia a Deus, mas por causa do apelo que ele faz no final desse texto. No verso 19, a gente vai ver esse apelo que ele fez. E diz assim: ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Então ele apelava para Deus. Deus, o Senhor sabe que eu estou me esforçando, que eu me sacrifico, que eu sustento os outros às minhas próprias custas. O Senhor sabe que eu não exploro esse povo. Então lembra, né, em outra versão, né, na Almeida Revista Atualizada, fala, lembra-te de mim, né? Então lembra de tudo aquilo que eu fiz em favor desse povo, porque ele estava fazendo nesse temor de Deus, e ele estava fazendo para Deus. Eu me lembrei até daquele texto de Romanos 11:36, né, que fala, porque dele, por meio dele e para ele todas as coisas. E esse homem, ele estava trabalhando para Deus, governando de uma maneira diferente, porque ele não estava governando para o seu benefício próprio. A gente vê do início ao fim. Eu, sinceramente, eu sempre li o texto de Neemias, tirei muitas lições para a minha vida, mas acho que essa foi a vez mais especial que eu li esse texto. Porque eu falei, olha o caráter desse homem, olha o temor desse homem, olha a conduta, né, desse homem diante de Deus e ali prestando contas ao povo, né? Então ele realmente era um governador diferente. E isso serve de exemplo para nós. Talvez você pode se perguntar assim, Thalita, mas eu não sou governador, eu não tenho esse cargo, né? Em que isso representa para a minha própria vida? É claro que a gente só pelo fato ali do que ele fez, a gente já poderia tirar muitas lições. Mas trazendo ali para o Novo Testamento, eu me lembrei de uma passagem sobre Jesus. Quando os discípulos estavam ali, né, a mãe dos discípulos, né, Tiago, João, pedindo lugares ali ao lado de Jesus e tudo, e a resposta que Jesus deu para eles. Então, essa palavra é para o governador, que o governador precisa ser um governador diferente, aquele que teme ao Senhor, mas também é uma palavra que ela se aplica a nós como discípulos. Olha o que Jesus diz ali em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25.
Então diz assim, essa passagem ela tem também em Marcos, né, no capítulo 10, mas eu vou ler aqui em Mateus. Diz assim, então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam deles. Mas entre vós não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, você quer ser um discípulo de Deus? Não sou o governador, mas eu quero ser um discípulo de Deus. Eu preciso ter uma postura diferente. Eu preciso ter uma postura de servo. Preciso ter uma postura de procurar, em primeiro lugar, os interesses do reino de Deus. E assim a gente imita o nosso modelo mais, eu citei os 2 modelos aqui, né, de homens comuns como nós, pecadores como nós, ali que seria, né, o Neemias, o apóstolo Paulo, mas a gente tem como um exemplo perfeito de alguém que veio para servir, que foi um modelo diferente, que é o modelo de Jesus Cristo. Ninguém veio como ele. Ele não tinha um monte de direito. Jesus Cristo tinha toda a glória, todo o direito. Se ele quisesse explorar a gente, se ele quisesse fazer o que quisesse, ele tem direito. Mas ele abriu mão de todos os direitos. A Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, que ele se tornou um homem semelhante a nós, que ele veio para servir. Onde Jesus andou, ele andou por toda a parte fazendo bem. Quem trabalhou mais do que Jesus? A gente pode falar ali do apóstolo Paulo, do Neemias, mas quem trabalhou mais do que Jesus? Ninguém. Ele trabalhou em todo o tempo que ele estava trabalhando, madrugadas, orando ou junto ao Pai, dias trabalhando, curando, tantas pessoas o procurando. Imagina a situação a nível de trabalho, a carga que Jesus enfrentava, a oposição que Jesus enfrentava, e tudo isso fazendo, visando o reino de Deus, E Jesus também, todas essas características, se a gente puder pontuar, do 1 ao 4 aqui, a gente poderia pontuar todas elas, Que ele abriu mão dos seus direitos, que ele trabalhou, nas nossas vidas, podemos dizer assim, que ele não foi oportunista e que ele, foi hospitaleiro às suas próprias custas. A gente sabe que até o imposto ali do Pedro foi ele que pagou, Então a gente vê, Jesus em tudo, usando os recursos que ele tinha, abrindo mão dos seus direitos e fazendo tudo para a glória de Deus. E nós temos trabalhado no reino de Deus com esse mesmo objetivo? O que eu temo, assim, é porque no início, quando o Neemias está criticando, o proceder do povo dele, é que o nome do povo, o nome de Deus estava sendo difamado por causa do proceder deles. E hoje em dia, nos nossos dias, o nome de Jesus, o nome de Deus não é difamado muitas vezes por causa do proceder de líderes. A gente olha, pessoas, os líderes estariam ali, deveriam estar muitas vezes para servir o povo, e o que os líderes fazem? Querem ser servidos através dos dízimos, das ofertas, fazem cada vez mais campanhas e ameaças e tantas coisas para enriquecer, exigem muitas vezes os seus direitos, e o Senhor não é assim, porque no reino de Deus é diferente. Neemias era um governador diferente e nós, como discípulos, devemos ser diferentes também. Diferente do comum, diferente do proceder dos outros. E agora eu faço um apelo para você. Quem quer ser diferente? Eu quero, Senhor. Quero abrir mão, Senhor. Eu quero trabalhar, Deus. Eu quero fazer a obra. Eu quero visar só esse alvo, que é o Senhor. Eu quero temer o Senhor mais também. Então, o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade hoje também de agirmos dessa forma. Vamos orar? Pai, nós agradecemos, Senhor, a Tua palavra, ela é tão profunda. Deus, podemos mergulhar nesses textos, podemos ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E aqueles que te servem, aqueles que te seguem, continuam também com esse mesmo proceder. Pai, ajuda, Senhor, a abrir mão de nós mesmos. O Senhor também disse a respeito dos seus discípulos que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir.
Pai, nós queremos ter, Senhor, esse exemplo, Pai, em primeiro lugar de Jesus, como perfeito, Cordeiro perfeito de Deus, que foi perfeito em todo o seu proceder, mas nós queremos ver que isso é possível, Senhor, através da capacitação do Senhor, através da vida de pessoas, seres humanos, falhos, Senhor, mas com um coração desejoso de trabalhar para o Senhor, com o coração de quem teme o Senhor e a Tua palavra, com o coração de que sabe que o Senhor vai julgar todas as coisas, Pai, e nós também queremos, Senhor, exercer o nosso trabalho no temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Deus, a sermos um bom exemplo também, Senhor, para as pessoas ao redor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e tenha um bom final de semana. Paz.